Após a derrota, né, dos países árabes para Israel na Guerra dos Seis Dias, a gente entra no momento em que a hostilidade dos países árabes para com Israel será ainda maior, né? Há uma questão aí de vingança pairando no ar, né? Vamos vingar ali a nossa vergonha, né, a nossa humilhação na Guerra dos Seis Dias. E a década de 70 é uma década bastante interessante para Israel. Ela começa com um momento bastante trágico, que é a Guerra do Yom Kippur, e ela termina com um momento de esperança com os acordos de paz ali de Camp David. Então, em 1973, Israel vai ser pego de surpresa com a Guerra do Yom Kippur, né? O Yom Kippur, um feriado nacional onde as pessoas ficam bastante contritas, né? Trata da questão do perdão, né? O próprio nome Yom Kippur, Dia do Perdão. E em Israel, durante esse feriado, as pessoas não trabalham, as pessoas ficam realmente voltadas para essa questão aí religiosa. Israel foi pego de surpresa com um ataque, né? Ali de uma coalizão entre Egito e Síria. Quando eu digo de surpresa, eu abro parênteses aqui para dizer algo que realmente é bem complexo. Na verdade, a gente tinha ali uma inteligência que era passada para o Estado de Israel, mas o Estado de Israel, o pessoal da segurança pareceu não levar muito em conta. A gente tem, por exemplo, o Ashraf Marwan, que era genro do Gamal Abdel Nasser, e ele era um agente duplo, ele era trabalhava pro governo egípcio, mas também passava serviço, como a gente fala, para Israel. E ele vinha avisando que sim, havia movimentações para um ataque surpresa a Israel e parece que o pessoal não levou muito em consideração. A gente vai ter uma reflexão sobre essa questão em 2023 com o ataque surpresa do Hamas. Quer dizer, como que a comunidade de inteligência israelense deixou passar algo desse nível. Mas enfim, a guerra do Yom Kippur acaba voltando aí nessa discussão. E aí esse ataque surpresa de Egito e Síria é um golpe muito forte, porque ninguém estava preparado, os soldados não estavam a postos. Era um dia de feriado nacional, onde as pessoas não estão pensando em guerra. E aí, de repente, Israel é atacado de uma forma bastante forte, né? Então você tem um alto número de baixas ali no início. Israel fica meio perdido sem saber como agir, mas vai conseguindo ali se recuperar e defende, né? Mantém os seus territórios, principalmente os territórios ali conquistados na época da Guerra dos Seis Dias. E aí a gente tem essa década de 70, né, até o início dos anos 80, é a década do processo de paz. Você tem o início de um processo de paz, porque você tem o Egito, que vai ser o primeiro país árabe a assinar paz com Israel. Então, você tem aí em 1978 o acordo, né, os acordos de Camp David entre Israel e Egito, mediados ali pelo presidente americano, o Jimmy Carter. E aí a gente tem esse tratado, né, de Egito e Israel em 1979. Vale lembrar que, né, ainda nos anos de 1970, logo após a guerra do Yom Kippur, a sociedade israelense ela passa por um processo muito complexo, porque foi uma guerra que traumatizou, né, muito mais do que a guerra da independência e muito mais do que a guerra dos Seis Dias. Na verdade, a guerra dos Seis Dias foi vitória e a guerra de 1948 também. A guerra do Yom Kippur, ela deu um tapa na inteligência, na cara da inteligência israelense. Havia um sentimento, né? Até a autora, né, Anita Shapira, em quem eu me baseio aqui no livro dela, né, para falar sobre essa história, essa breve história do Estado de Israel, a Anita Shapira vai dizer isso. Havia um sentimento assim, sabe, de nariz empinado, nariz em pé, como a gente fala de maneira popular, na comunidade de inteligência israelense após a grande vitória de 1967. Né? Foi uma vitória avassaladora. Então começou-se a pensar que Israel era meio que indestrutível, né? Não precisava muito se investir tanto nesse pensamento de defesa e segurança. E
a guerra do Yom Kippur faz isso aí cair por terra. É uma guerra que leva o Estado de Israel, a sociedade, na verdade, israelense, a uma reflexão profunda. Muitas perdas, né? Jovens que foram mortos, ficaram ali feridos e tudo. E essa guerra ela muda um pouco a forma como a sociedade israelense vai entender essa disputa, essa briga, esse conflito entre israelenses e árabes, não é? E ainda no fim dos anos 70, 1977, você tem uma guinada também do ponto de vista político em Israel. Porque o Estado de Israel, muita gente não sabe, principalmente aqui no Brasil, onde você tem um apoio, né, maciço da comunidade cristã, né, principalmente os evangélicos, muita gente não sabe, né, que Israel foi fundado com bases marxistas, socialistas, né, se a gente for falar. Os pais fundadores de Israel, né, eles tinham esse viés secularista, né, eram judeus étnicos, mas não judeus praticantes, e politicamente eram de esquerda. Então, a sociedade israelense ela é muito imbuída desses princípios. Por exemplo, há uma cultura dos kibbutzim, né, ou kibbutz, que são fazendas, né, tipo cooperativas, fazendas onde você tem várias famílias vivendo, eles produzem o que consomem, você não tem essa questão de um salário, como a gente tem, por exemplo, quando você vende o seu trabalho para uma empresa, né? Então lá nesses kibbutzim você tem produção agrícola, você tem a comunidade, as pessoas fazem refeições em refeitórios, são refeições comunitárias, não é? Você tem creche para as crianças. Então esse modelo é um modelo socialista, é um modelo marxista socialista. Então a sociedade israelense, politicamente falando, ela tem essas bases marxistas socialistas. E a partir dos anos de 1970, mais precisamente em 1977, você tem uma guinada para a direita. Você tem uma mudança na configuração política, né, a partir da eleição de Menahem Begin, primeiro-ministro israelense, que vai por essa linha mais conservadora, digamos assim, né? E o partido Likud, que é o partido que vai pegar essa vibe aí da direita conservadora. Eles têm bastante força com relação à questão de segurança, eles são mais duros, digamos assim, no combate ao terrorismo do que o pessoal de centro-esquerda ou de esquerda, né? Então, a partir de 1977, a sociedade israelense, politicamente falando, vai ficando mais à direita.